Amados irmãos, a paz seja com todos, amém? Então, você que está vendo esse vídeo, independente do horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer a todos vocês que é um motivo de muita alegria, de muita felicidade estar aqui compartilhando com vocês algo que vem diretamente do Senhor. Estamos no dia 2 dessa campanha de 40 dias de milagre e eu creio que o Senhor tem muito a falar conosco, muitos milagres e muita mensagem, amém? Vamos nos apoiar por um texto que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, no verso 18. Amém? Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe havia dito: esse é o número dos descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, ao seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha o mesmo vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele glorificou a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Eu queria ainda que a gente pudesse ler o 22, a gente leu do 18 ao 21. O 22 diz isso. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Bom, é o segundo vídeo que eu estou gravando. E o primeiro eu parei de gravar por conta de algo que eu esqueci de dizer. Mas eu quero dizer a todos vocês que ser justificado é apenas pela fé. E Abraão, ele foi justificado por sua fé. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e enxergamos alguém que é chamado de justo, pode ter certeza que esse alguém teve muita fé. Esperar em Deus é crer na justificação. Portanto, uma vez que Abraão decidiu crer no processo, começou a ter uma causa, porque nele havia apenas a fé e a esperança de alguém que poderia corresponder. Então, crer e ser justificado é ter uma causa e crer que essa causa pode ser correspondida por alguém. Então, muitas das vezes a gente se encontra num momento que a gente se sente não justificado. Mas eu convido você nesse momento a aumentar a sua fé, crendo que o Senhor é aquele que pode justificar a tua causa. As Escrituras, elas vão relatar vários atos de fé e confiança, colocando a fé como um ato máximo de crença, superando a razão e mostrando que ela é superior a tudo aquilo que se vê. Quando a gente fala que a fé ela supera a razão, ela supera até mesmo o ambiente em que a gente enxerga. Talvez você nesse momento está enxergando um ambiente totalmente desfavorável, mas a fé te faz enxergar ou esse ambiente desfavorável sendo transformado por aquele que corresponde à tua causa. Então é importante você crer que Deus corresponde à tua causa. Porque quando você crê que Deus corresponde à tua causa, a tua fé começa a ir além daquilo que os seus olhos estão vendo. Vamos fazer uma alusão, né? Ela é capaz de ser maior do que o cenário que está à nossa frente. Talvez o cenário que você se encontra não seja o cenário financeiro ideal, ou talvez um cenário de saúde não tão favorável. Mas o Senhor, ele faz com que nós, pela fé, possamos enxergar a esperança e a escapatória de todas essas dificuldades. Mas mediante a isso, qual o principal conceito de fé? A fé, ela é original do latim, é a palavra fides, que tem um significado de confiança e lealdade. E como a gente já falou sobre confiança, a gente já citou aqui que Abraão ele foi justificado pela tua confiança e pela tua fé. No momento em que Abraão decidiu crer, ele foi justificado. A fé ela tem uma outra vertente que além da confiança é a lealdade. Quando nós falamos sobre confiança, nós entendemos que a fé também exige algo de nós. A exigência da fé é a lealdade, que nos remete ao ato de honrar os compromissos e manter a nossa honestidade. Então a fé fala sobre caminhada, ou seja, caminhada constante, honra os compromissos e ao honrar os compromissos, isso demonstra a nossa honestidade. E isso revela muito mais daquele que é o autor e consumador da nossa fé do que sobre nós mesmos. Quando nós
nós decidimos manter uma vida de responsabilidade, compromisso e honestidade, isso revela que o autor e consumador da nossa fé tem nos ensinado a viver com esperança e perseverança. Quando nós olhamos para Provérbios 11:3, a Bíblia vai dizer que a honestidade guia os justos e a desonestidade destrói o desleal. Abacuque 2:4 vai dizer: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. Os justos, porém, viverão por sua fidelidade a Deus. Paulo vai escrever pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, em 3 cartas diferentes, em Romanos, Gálatas e Hebreus. Aos Romanos, ele vai dizer que o justo viverá pela fé, em contraste com o que tenta alcançar a justiça pelas suas próprias obras. Em Gálatas, a fé é o caminho da justificação e não a observação da lei. Em Hebreus, a fé também é o fundamento para perseverar e permanecer até o fim. Ou seja, a fé ela é o principal atributo que eu devo ter. Porque crendo em Deus, todos os cenários que eu acredito que são impossíveis de ser transformados, são transformados. Então aquele cenário que você está enxergando, o filho que está nas drogas, o marido que não vai para a igreja, eu creio em Deus e essa promessa irá se cumprir na sua vida. Eu creio em Deus que essa promessa e que esse cativeiro ele vai se transformar. Paulo repete, ele repete porque a mesma verdade de Abacuque sustenta a justificação, salvação e perseverança. O justo não vive confiando em si mesmo, mas em Deus pela sua fé. Então, amado, eu quero dizer para você que se você tem uma promessa, creia que o Senhor é poderoso para cumprir. E se você está passando por um processo, creia que a causa desse processo é simplesmente porque alguém corresponde a esse processo. Alguém pode trazer a resposta a esse processo. Amém? Fique com essa mensagem. Que Deus abençoe. Quero orar por você. Amém? Senhor, eu oro agora, Pai, por essas pessoas que estão me ouvindo. Peço, Senhor, que o Senhor, ó Pai, seja o Deus, ó Pai, cujo qual corresponde, Senhor, todas as expectativas do seu povo. Senhor, eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, colocar, ó Pai, diante de Ti as nossas dificuldades de confiar, as nossas dificuldades de ser leal, as nossas dificuldades de permanecer, ó Pai, de forma honesta. Porque fé, Senhor, é confiar e ter lealdade. Então nós queremos, ó Pai, confiar no Senhor, mas também ser leal com o Senhor, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai. Assim como Paulo enfatiza nas suas 3 cartas, Senhor, assim como Abacuque escreve, Salomão também escreve em Provérbios. Nos ajuda, Senhor, a ser constantes e contínuos, ó Pai, naquilo que o Senhor nos mandou, ó Pai, permanecer. Por isso, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para cumprir tudo em todos. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.